Pedro é interrogado por Jesus. Jesus estava em espírito conversando com Simão Pedro. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Vida após a morte, em espírito. Continuação. Então, Simão Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo Jesus, o discípulo, aluno, a quem Jesus amava, o qual na ceia, sempre que aparecer ceia, banquete, comer pão, remete a ensinamentos. Comeis a minha carne, é ler o livro. Bebeis o meu sangue, é entender o que está escrito no livro. Jesus falava por parábolas, narrativa. Jesus falava por narrativa para aquelas pessoas poderem entender o que ele estava falando. Porque aquelas pessoas eram camponeses, eram tribais, e Jesus tinha que falar de um jeito que eles fossem entender. Aqui é ensinamentos. Depois daquele ensinamento, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor Jesus, quem é o traidor? É o Judas Iscariotes. Judas, judeu, Judá, das tribos de Judá, Judéia. Iscariotes era uma cidade da Judéia, onde aquelas pessoas eram combatentes contra o avanço do Império Turco-Otomano, entende? E o judaísmo pagou esse Judas para ser um infiltrado junto com os discípulos alunos de Jesus, para dizer onde Jesus estava, para Jesus ser assassinado, entende? O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E através dos templos deles, das igrejas deles, que eles conseguem chegar ao poder. Eles induzem os fiéis deles a apoiar aqueles que eles querem para a máquina pública, a votar naqueles que eles querem para a máquina pública, e nisso eles se disseminam por dentro da máquina pública e usam o poder da máquina pública para perseguir aqueles que eles querem, matar aqueles que eles querem, ganhar poder, dinheiro, aí que eles conseguem os militares para fazer aquilo que eles querem. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este seguidor amado? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha se manifestar, que te importa? Quanto a ti, Simão Pedro, segue-me no Espiritismo cristão, seguindo o Espiritismo, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, as pessoas vendo espíritos, as pessoas conversando com os espíritos conversando com as pessoas interagindo com os espíritos interagindo com as pessoas incorporando. O Espírito Santo é aquele que se manifesta, se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo aluno,
seguidor de Jesus, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo aluno, seguidor de Jesus, não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha se manifestar, que te importa? Esse discípulo, ele é um médium, entende? E Jesus estava em espírito aqui, conversando com Simão Pedro, entende? E nessa sessão aqui eles tinham visto essa pessoa aqui, entende? Conversando com Jesus, entende? E como as pessoas, muitos desprezam os médiums, entende? Eles acham que aquilo ali está intruso ali, entende? Que eles nunca vão morrer. Todos nós vamos morrer segundo a carne, entende? Mas o espírito continua vivendo, entende? O que morre é a carne. O espírito continua vivendo, entende? E todos nós vamos virar espíritos, entende? Almas e espíritos. Almas são de pessoas que têm o corpo físico. Espírito, a pessoa já não tem mais o corpo físico, entende? Mas todos nós somos espíritos, entende? Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.